Olá, eu me chamo Fernanda, eu sou aluna de fisioterapia da UNB e hoje eu vou apresentar acerca do trabalho intitulado Influência da força e de propriedades microelásticas do grupamento muscular quadríceps femoral na performance do salto vertical, o qual foi realizado sob a orientação da professora doutora Clarissa Cardoso. A síndrome de Down, que é o tema desse trabalho, é uma condição genética em que se percebe uma adição de um cromossomo no par 21, gerando alterações nos sistemas musculoesquelético e nervoso desses indivíduos. Por isso, são percebidas algumas características específicas, como é o caso da hipotonia muscular, da frouxidão ligamentar e da fraqueza muscular, que podem estar associadas a uma má qualidade de habilidades motoras. Então, a performance do salto vertical, que é uma habilidade adquirida na infância, pode estar associada às funções musculoesquelética e cognitiva dos indivíduos. Dessa forma, a execução dessa atividade por pessoas com síndrome de Down pode ser influenciada por alterações na rigidez e na fraqueza muscular. Entretanto, ainda se faz necessária uma análise da influência da força e de propriedades do quadríceps femoral no desempenho do salto vertical em crianças com síndrome de Down. Com isso, o objetivo desse estudo foi descrever a performance do salto em crianças pré-adolescentes e adolescentes com síndrome de Down e verificar a relação com variáveis cinéticas e cinemáticas. Dessa forma, previamente aprovado pelo Comitê de Ética, foi realizado um estudo observacional e transversal com 23 indivíduos diagnosticados com a síndrome de Down, com idades variando de 4 a 17 anos. Os responsáveis desses indivíduos foram orientados acerca da pesquisa e tiveram de assinar um termo de consentimento livre esclarecido antes da coleta de dados. Inicialmente foram coletados dados antropométricos, como a idade, o sexo, o peso, o índice de massa corporal e o comprimento de membro de cada um desses indivíduos. Além disso, a avaliação da função cognitiva foi realizada por meio do Mini-Mental State Examination e a avaliação física contou com 3 etapas. A primeira delas foi o teste de repetição máxima, que foi realizado com o auxílio de uma cadeira extensora para detectar a carga máxima que o indivíduo conseguisse levantar, desde a flexão de joelho de 90 graus até a extensão total. Em segundo lugar, foi utilizado o teste de salto vertical, que foi realizado com base no método Counter Movement Jumping. E em terceiro ponto, foi realizado o teste do pêndulo do joelho de Wartenberg, em que o indivíduo foi posicionado em decúbito dorsal com as pernas pendentes sobre a maca, e a perna foi levantada pelo examinador até que o joelho ficasse em extensão total. O participante foi orientado a relaxar o membro inferior e deixá-lo oscilar, sem um controle voluntário, até que esse membro estacionasse por completo. E nesses dois últimos foi utilizado um sensor inercial para que fosse possível uma análise dos movimentos realizados. Foram realizadas, assim, 3 tentativas de cada um desses testes. Em relação ao salto, é conhecido que existem 3 fases: a fase de propulsão, a fase aérea e a fase de aterrissagem. Nessas fases podem ser detectadas algumas variáveis, como é o caso da altura do salto, o pico de velocidade, a força de retirada, a velocidade de retirada, a potência concêntrica máxima, a velocidade média de fase concêntrica e a força de impacto. Já em relação ao pêndulo, que é um instrumento utilizado para caracterizar o tônus muscular, são observadas outras variáveis, como os ângulos de picos de flexão e extensão e amplitude de platô, que podem ser realizados em diferentes tempos e gerar diferentes índices de relaxamento, de flexão e de extensão para cada indivíduo. Assim, quando o valor do índice de relaxamento está abaixo de 1, significa que há uma hipertonia, e quando o valor está acima de 1, significa que existe uma hipotonia. Diante desses dados coletados, foi realizada uma análise estatística para identificar a correlação entre as variáveis, utilizando o teste de correlação de Spearman para a correlação bivariada ao considerar o Mini-Mental e o teste de correlação de Pearson para as demais correlações. E as análises foram realizadas utilizando o software SPSS versão 26. Passando um pouco para falar sobre os resultados, com os dados obtidos dos indivíduos foram divididos em 3 grupos, sendo crianças, pré-adolescentes e adolescentes com base na idade estabelecida pela OMS, e nossos resultados identificaram que a maioria dos indivíduos apresentaram um índice de relaxamento de flexão maior que 1, o que demonstra uma menor rigidez dos músculos extensores, e um índice de relaxamento de extensão menor que 1, que demonstra uma maior rigidez de flexores, que pode estar associado a adaptações para a estabilidade postural e para o equilíbrio dos indivíduos. Além disso, foi percebida uma relação moderada entre a altura do salto e 3 variáveis do pêndulo, que são o ângulo do primeiro pico de flexão, o ângulo final do teste e a velocidade do pêndulo, sendo essa última a única correlação negativa, ou seja, inversamente proporcional, encontrada. Já em relação à RM de sensores de joelho e à função cognitiva, não foi identificada nenhuma correlação com a altura do salto. Dessa forma, com esse estudo, a gente conclui que crianças, pré-adolescentes e adolescentes com síndrome de Down apresentam menor performance no salto vertical em relação a pessoas sem síndrome de Down, que valores de índice de relaxamento de extensão são menores do que índice de relaxamento de flexão dos indivíduos, demonstrando a necessidade de intervenções voltadas tanto para a musculatura flexora quanto extensora. Também encontramos que as variáveis do salto são influenciadas pelas propriedades microelásticas dos músculos do joelho em crianças, pré-adolescentes e adolescentes com síndrome de Down, e que picos de amplitude de movimento de flexão e amplitude de movimento final e a velocidade do pêndulo demonstram uma relação com a altura do salto, mostrando uma necessidade de se entender a relação dessas variáveis na performance motora grossa desses indivíduos da população estudada. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada.